pela reivindicação do espaço. Eu acho que esse é o papel dessa casa, de abrir, de ouvir e dialogar, né? E aí nós tomamos ciência da carta agora. São duas, veredas, pelo que eu entendi? Na verdade, tem a questão da POESP, que são os professores estaduais, e tem a questão das PESCs, que é a questão dos professores municipais, né? Apesar de sermos todos professores, tem questões distintas, né? Sim. Mas um ponto em comum que diz a respeito do município. Hoje nós recebemos o que você pontuou, Tite, foi da carta relacionada As peças. às peças. Municipais. Tá. E aí Eu agora... li. Nós recebemos ontem acho que o gabinete da PUESP. Foi duas cartas suas. Uma da Tem duas da prefeitura. fé. Tem duas. E a questão do prolabore. Essa aqui é a de vocês, né, cara? É. Vocês vai ver duas coisas aqui. Eu vou até ler aqui para a gente entender. Ó. O pagamento dos servidores da rede estadual seja regularizado urgentemente, não é isso? Nós estamos sem receber desde outubro de 2016. Ficou nos devendo 4 parcelas. E até este momento. O abono do Estado, né? Exatamente. E que o ano que vem, esse ano, né? Vocês vão receber outubro, novembro e dezembro. Não, foram 4 parcelas. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Setembro deveria ser pago em outubro. Então, na verdade, o que a gente queria trazer aqui sobre a questão do Estado é que isso se faz na máxima urgência, porque, na verdade, assim, são 4 parcelas, né? Nós estamos quase terminando abril novamente e os professores estão sem receber. Nós estivemos na gestão passada por 3 vezes no gabinete do ex-prefeito Paulo Pinheiro, né? E a resposta que ele disse de viva voz foi que não tinha dinheiro, né? E aí, se eu aceitasse, ele poderia até arrumar o dinheiro tirando as cestas básicas, né? O que ele jogou na minha mão, o que a gente deveria, o que eu deveria fazer, né? Se eu fosse ele, bom, pagaria os 2, porque na verdade não sabemos o que, mas tudo bem. Que ele disse então que era para esperar. Depois, nós ingressamos com um documento oficial pedindo explicações oficiais a respeito do déficit, né, que existia a nível da prefeitura do município e justificar por que o não pagamento, tá certo? Ou pelo menos se daria para pagar pelo menos 2 das 4 parcelas. O documento veio da mesma forma. Pedimos antes do prefeito, atual prefeito Auric entrar, a gente tentou por diversas vezes conversar até que conseguimos logo depois da posse, sentamos com o prefeito, mas o prefeito ficou de avaliar as contas para ver a situação, infelizmente não nos conseguiu responder. Depois nós entramos com uma documentação, que infelizmente nós estamos já no mês de abril, né? Já faz quase 3 meses. Você entrega para quem? O prefeito. Essa documentação O prefeito não conseguiu responder, a gente tem cobrado todos os dias, o gabinete, todos os dias, insistentemente, 2 vezes por dia, a gente cobra uma resposta oficial, porque o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: os professores do Estado, tudo bem, é a rede estadual, mas desde o prefeito, ex-prefeito Tortorello, né? Ele fazia questão de pontuar e colocar os professores do Estado, não são todos os professores, são só os professores do ensino fundamental 2, né? E aí ele fazia questão por quê? Por conta dessa discussão que a gente tem, são professores que trabalham no município, naquele momento a rede não era municipalizada, né? Mas a gente sempre existia essa questão de compartilhar até os alunos, né? Os alunos saíam da EMEI e iam para as escolas do Estado. E era interessante, realmente, como ele colocava, que esses professores usassem isso para a sua formação, né? Para que eles fizessem as investigações, as pesquisas, que eles buscassem fazer novas leituras e fossem se aprimorando, o que a gente achava bastante interessante.
o Tite era Na vereador, verdade- a gente fazia essa discussão. E na verdade essa verba, tecnicamente, Isso. é uma verba para a formação do Isso, educador. né? Que naquela época vinha do Fundef, né? Era Fundef. E aí, então, o que aconteceu? Isso já se tornou uma cultura dentro do município. E, naturalmente, os professores, os gestores, os coordenadores, e havia justamente essa parceria Estado e município. E agora, no fim da gestão passada, infelizmente, aumentou-se uma parcela, né? Aumentou-se o valor, que era muito bem-vindo, Mas não se pagou. mas não se pagou. O que a gente está pedindo aqui, a gente sabe de todas essas dificuldades, a gente sabe como é que funciona o orçamento, né? Ninguém é leviano de estar aqui se a gente não soubesse que o município tem condições, pelo menos, de honrar. E aí não se trata de acusar o prefeito X ou o prefeito Y, não é isso. O que a gente quer deixar claro é que a administração pública do município de São Caetano, cujo cartão postal desse município é a educação, né? A gente pode falar de todas as coisas de São Caetano, mas quando se fala de São Caetano, as pessoas levam em consideração a educação. E justamente por isso que esses funcionários estão aqui, porque a gente não pode ter um cartão postal para falar de educação, onde você tem um funcionário, né, que precisa ser respeitado na questão da sua individualidade, da sua coletividade, no seu tratamento médico, na questão do salário, na questão do plano de carreira. Gente, eu tô aqui nesse município, eu fui vereador aqui, o que a gente mais lutou dentro desse município é a questão do plano de carreira. Não pode ser, né? O poema de São Caetano é educação, quando a gente fala, e a gente não pode ser irresponsável a ponto de chegar em 2017 e os trabalhadores da educação aqui não têm um plano de carreira condizente com aquilo que o município quer mostrar, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas Vera, ela vai falar Nós isso. deixamos em 2012 o plano de carreira pronto para os servidores públicos, já encaminhado para fazer o específico da educação. Esses 4 anos você mexeu nisso. Mas o que eu quero dizer, gente, eu não sei mais como voltar para os professores do estado e dizer, ó, gente, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e nós vamos chegar em dezembro de 2017 e os professores não vão receber aquilo que lhes pertence, sabe? Isso atrasou um monte de coisa, né? Os professores tinham planos e a gente faz plano. Quando a gente tem a condição de sonhar, a gente sonha e quer realizar. E o que aconteceu? Os professores sonharam e na hora de realizar os seus sonhos, que era com seus filhos, com a sua viagem, com a sua formação, com o pagamento do seu aluguel, o dinheiro não estava lá, gente. Então eu estou pedindo aqui, mais uma vez, em nome dos professores do estado, e a companheira Célia, que é a presidente dos municipais, vai falar, para que a gente possa ver de que forma, né, a gente possa Antes fazer de você isso. passar a palavra, você sabe dimensionar qual o valor financeiro que é só dos professores do Estado? Não, nós somos... Cada professor é um valor. É, Não, mas é assim. montante, você sabe? Então, são 600... Porque só o municipal são 2 milhões e 500 por mês. Então, são 690 professores. E aí são 4 parcelas em atraso. Cada professor recebe de acordo com a sua carga horária, com a sua jornada. Então, é diferenciado o valor de cada professor. E aí, de acordo com a assiduidade e outras questões. Exatamente o montante eu não tenho, porque também tem os diretores, que é um valor diferente. Tem os coordenadores, que é um valor diferente. Tem os projetos, que são... Então, gente, eu queria pedir para essa, né, casa de leis que pudesse fazer aí, de uma maneira uníssona, um pedido para o prefeito municipal para que, né, colocasse isso como Só colocar emergência. para você o que a gente discutiu hoje, né? Alguns vereadores estiveram hoje de manhã conversando com o prefeito e a gente cobrou essa questão. O abono, a mensagem do abono deve vir ainda no mês de abril, viu, presidente, para essa casa. E só que nós estamos enfrentando um problema de dinheiro. Nós tínhamos um orçamento previsto no ano passado de 1 bilhão e 80 milhões de reais e nós não vamos conseguir chegar a 800 milhões de reais. A gente vai ter aí quase 30% Mas assim, ó, não de redução. querendo fazer,
todos me conhecem, eu não estou aqui para fazer diferença nenhuma, mas os professores municipais tinham 2 parcelas em atraso. Eles conseguiram receber, nós não conseguimos receber Mas nem aí já, mas 2 deixa em eu atraso. só colocar isso daí. Cada parcela dos professores, só para você já vai falar. Já. Não é eu, não sugeri. A Sara vai falar, não, só para pontuar. Mas depois você responder. Cada parcela do abono dos municipais dá R$2.500.000. Por esse ano a gente termina aquela escolinha que iniciou-se ali do lado do pronto-socorro lá. E nós temos realmente um contingenciamento hoje de verba. Nós não temos dinheiro suficiente para poder dar tudo aquilo que a gente sempre deu. Todas as áreas estão sendo apertadas. Saúde está sendo apertada, educação está sendo contingenciada, segurança pública. Todo mundo está tendo que entrar no samba, porque não tem jeito, a gente não tem como fazer dinheiro. Então existe essa dificuldade. Questão desculpa, Célia, só vamos fazer só mais esse ponto aqui, depois você fala. Questão do plano de saúde, você sabe como é que a coisa tem que funcionar. Fizeram um plano de saúde a sopetão, no último dia do ano, foi uma palhaçada que fizeram. Um plano de saúde que não tinha nem base instalada em São Caetano do Sul, para a pessoa passar por um médico em São Caetano do Sul. Mentiram que a beneficência portuguesa atendia, não atendia. Totalmente mentiroso. Tanto que a gente tinha tanto argumento para cancelar, que a gente cancelou sem nenhum medo de sofrer nenhum revés. E o valor não era muito alto, dinheiro você conseguia pagar meio. Não, muitíssimo mais caro. Não tinha. Então a gente está fazendo um novo, que vai ser mais econômico, mais eficiente, vai atender, que realmente vai ser feito de maneira correta. Então, o outro não foi. Agora vai ser feito de maneira correta para poder atender todos os servidores. Então, isso só que você sabe que isso demanda tempo. Enquanto isso, eu tenho um caso que alguns aqui já estão sabendo. Meu nome é Arlete, eu sou secretária das PESCs. O Célio, me desculpe, tá bom? E eu vou colocar o meu caso aqui para todo mundo. O meu marido é o Carlos Eduardo Garcia, ele está com duplo J desde o dia 1º de dezembro, ele está com cálculos renais grandes dentro do rim e a prefeitura não consegue solucionar o problema do meu marido. O próprio prefeito já sabe disso, quem está cuidando disso é a Marisa Catalão, junto com o Mota, o Thiago Mota. Então, assim, o negócio está bem grave, meu marido está quase perdendo os rins, quem é da área da médica sabe muito bem a gravidade disso, e enquanto isso, as emergências ficam como estão. Então eu mesma redigi uma representação, apresentei no Ministério Público, vai abrir sindicância e aí as coisas vão começar a andar. Eu acredito que não é só o meu caso, acredito que tem outros casos de outras pessoas no município, e eu estou pedindo a ajuda de vocês desde o dia 8 de janeiro deste ano. E assim, as coisas não vão. Primeiro veio a Greenline, tentei fazer tudo pela Greenline, não deu certo. Aí agora pela prefeitura eu pensei que o negócio fosse caminhar, também não está caminhando. Disparei e-mail para alguns vereadores, né, não obtive respostas. E assim, vamos para o Ministério Público. Né? Estive, sim. Por isso que o Aurico entregou para a Marisa Catalão. Não se resolveu nada. Eu acabei sobrepondo um assunto particular, me desculpa novamente, Célia, e eu gostaria que a Célia se apresentasse, porque tem outras coisas que a gente precisa colocar para vocês e algumas coisas que estão incomodando não só a mim, como os colegas que estão lá fora também. É a segunda vez que a gente entra nessa sala e as coisas não caminham, né? Então, Célia, por favor, eu gostaria que se apresentasse. Desculpa. Você queria Desculpa, Sônia, o que não caminha? O que aconteceu, Tite, no mês de janeiro, em outubro, quando as nossas conversas. Por exemplo? A Célia vai colocar, Não, Tite. quero entender uma que não caminha. Tá, tudo bem. Não. Primeiro a Célia vai se colocar, ela vai se apresentar. Eu Posso falar Neste uma que não momento, caminha uma e só. depois ela passa Por a favor. palavra? Nós pedimos transparência nas contas para poder, que compõem o abono. Até hoje não tivemos. Nós Foi pedimos prometido. Como é que vocês querem? Não entendi. Nós pedimos a agenda mensal junto com o prefeito. Também não foi aberta. Eu vou falar. Olha, é o Por favor. seguinte. São muitas As PESCs é uma nova associação formada dia 30 de março desse ano, com 100% de adesão das pessoas que foram na nossa Assembleia de Formação. Então é uma associação que veio para ficar. Ela veio para ficar junto com todos os profissionais
da educação que não tem amparo dentro dessa cidade. Então, nós viemos e vamos colocar hoje os pontos que os 3 pontos principais. Não é só isso, tem muita coisa. A educação, na primeira e única reunião que nós tivemos com o prefeito, e ele nos prometeu que teria transparência e que faria uma reunião por mês, não foi feito até hoje. E eu, pessoalmente, eu e a Grazi protocolamos uma visita, uma carta de visita. Eu liguei para a prefeitura perguntando dessa carta. A Rosana Cid veio falar para mim que passou despercebido, desculpem, uma carta protocolada. O que é uma carta de visita? Não, pedindo uma reunião com na época, comissão, e agora já virou a associação. Né? Nós não tivemos resposta e a Rosana Cid, assessora do prefeito, nos disse que passou a carta despercebido. Né? Tá bom. Pra gente isso é muito grave. Né? Pode não ser para vocês, mas para a gente é. Por que você acha que não é para nós? Não sei, Titi. Eu quero entender. Você está colocando de uma forma. Deixa Vocês estão colocando de um jeito que nós estamos perseguindo vocês. Não é nada disso. Quem falou que para a gente não tem importância? Então, mas eu acho que se fosse dar importante, o prefeito teria feito a reunião de março, de abril. E, né? Sério, deixa eu Nós estamos Vocês foram panfletar a cidade contra o prefeito? Contra não. Nunca. Olha, nós nunca saiu uma palavra contra o prefeito da nossa boca. O que era a panfletagem que vocês fizeram? Nós fizemos a favor da educação. A favor da educação. O prefeito, mas essa sua pergunta me parece que é uma perseguição. Não é perseguição. O prefeito nos disse por que você trouxe que a essa questão educação era militar. Deixa eu explicar uma coisa para Não você. entendi. Por Quando quê? você vai conversar, a gente abriu um canal de comunicação, tive uma vez na POSP uma sexta-feira à noite, lembra lá, Vera, que você estava lá também. Estivemos lá, eu e o Fábio Mesquita conversamos, abrimos um canal de conversa, fomos conversar com o prefeito no gabinete, depois conversamos, acho que houve a reunião na Secretaria de Educação. Que não aconteceu. Teve 2 reuniões, fizemos 2 reuniões, se não me engano. Aconteceu, outra foi desmarcada. Uma acabou tendo um contratempo que era para ser na Secretaria de Educação, eu não pude ir, o prefeito também não pôde ir, e acabou não acontecendo. Então não há nada contra, mesmo porque é o seguinte, vamos pensar uma coisa, quem é legalmente estabelecido, reconhecido por lei para conversar em nome dos servidores é o sindicato da categoria. Então quando a gente abre uma conversa com a POSP e agora com as PESCs, nós estamos fazendo um gesto de conciliação para, obviamente, se vocês são representados pelo sindicato, mas vocês estão organizados, não precisavam nem estar no nome das PESCs. Então, tá vocês aqui reunidos e a prefeitura conversaria com vocês também, a Câmara conversaria com vocês também. O que eu não consigo entender é que depois das conversas que nós iniciamos, se interrompeu essa conversa. Foram feito panfletagem no centro de São Caetano, foi feito panfletagem na Vila Jex, houve ou não houve? Sim. E qual é o objetivo da panfletagem? Da onde ela Tipo de surgiu? panfletagem? Começaram a cobrar a gente, quem não estava a nosso favor. Por que vocês estão querendo esse bônus? O que é esse bônus? Vocês não precisam, a panfletagem era simplesmente, era só um esclarecimento do que é esse bônus que representava pra gente. Mas, gente, Nunca falamos a nada. POSP faz panfletagem todos os dias falando da situação da educação no estado de São Paulo. Isso é legítimo, isso é democrático, isso impulsiona o governo a olhar pra gente com um olhar de legítimo, respeito. é democrático, só que quando o Haddad era prefeito de São Paulo, a POSP não fazia nada lá em São Paulo. Porque não, Quando o lá é o prefeito- CPI. Não, lá é o CPI. Tem uma questão Lá é a de prefeitura. Lá é o CPI. Mas não é CPI, é outro sindicato, é o municipal. A gente fez greve, gente, do Haddad. Todo mundo sabe que eu sou petista. Eu estou na prefeitura há 18 anos. Eu fiz greve com o governo Haddad. Uma conversa, Então, e a gente está se sacrificando. mas o que você está pra falando, pagar o Tia? abono. As pessoas podem fazer panfletagem, é É claro que legítimo. pode. Não tinha nome de prefeito nenhum lá. É a A sensação que favor. eu fiquei é que não fomos mais Vocês não podem achar que a gente atendidos, está que fizemos uma Vamos sacanagem. solicitar que a série Continua. prossiga. Então, nós respeitamos perfeitamente o governo, nós apenas queremos que mantenham os nossos direitos preservados para a saúde da educação, porque a saúde da educação em São Caetano está muito doente. A gente sabe que a gente ouve todos os dias. Eu estava lá sentada, era um de cada vez na minha orelha que vinha falando.
porque nós somos novos ainda aqui na cidade. Ninguém sabe quem é presidente, quem é secretário, né? Então, vinha falando coisas. Então, eu acho que nós podemos ser um canal, assim, ter uma ponte entre o governo, para saber o que as pessoas estão realmente querendo na educação. A gente pode levar isso. E olha, eu vou te falar, Titi, com toda certeza, nós temos, pode até entrar nos nossas mídias, que está escrito lá para que veio as pesquisas. Veio exatamente para isso, para apoiar. Eu faço parte do grupo de vocês lá no Facebook, eu acompanho. Então, Que era a antiga Associação dos Professores, tinha outro nome antes, mudou o nome. Era a comissão. Comissão, agora é a associação. Eu já fazia parte daquele Comissão de grupo lá, já acompanhava. Então, a gente quer assim, só ser respeitado. Mas Eu pelo acho amor que... de Deus, gente, não falta Então, respeito com vocês. Não, eu de sei, jeito algum. Titi, não, eu sei, porque eu percebi o tom com que me foi falado quando eu liguei para lá. Eu percebi o dia que eu fui protocolar a carta que vocês estão em mãos do prefeito. Cheguei na prefeitura, eu trabalho numa rede particular também. Eu cheguei na prefeitura para protocolar a carta, a menina já regalou um olho quando viu o nome das pesques. Eu, né, fiquei sem muito entender. Aí ela pediu para a secretária vir me atender. Com toda a educação, ela me atendeu, é claro, e falou, não é mais aqui que protocola a carta do prefeito. Eu achei um cúmulo, eu estou lá na casa do prefeito e não posso protocolar uma carta ali, para ele ver. Tudo bem, é lá no Atende Fácil. Fui no Atende Fácil, a menina leu a carta inteira. Falei, meu Deus, para protocolar uma carta, tem que ler a carta inteira. Saiu dali e foi perguntar para não sei quem se podia protocolar. Eu falo, gente, que dificuldade é essa de protocolar uma carta? É que não é uma prática, né? Ah, desculpa, né? Já protocolei outras cartas que nem leram, né? Então, desculpa, eu tô falando uma coisa que já me aconteceu. Eu fiquei bem assim incomodada com isso, sabe? Eu entendo. A gente queria só a equipe nova não tem essa prática de receber esse tipo de reivindicação dessa forma. Então, a gente só quer ser respeitado. Porque a gente tem uma grande... Agora a gente não pode falar em números, mas possivelmente daqui a um tempinho a gente vai poder falar. Olha, quantos associados estão com a gente. Tudo que vocês tiverem, obviamente, através de qualquer um desses vereadores, que estão aqui, dos 19 vereadores, tudo que vocês trouxerem de reivindicação vai ser levado e ser colocado na mesa do prefeito, de qualquer um dos 19. Não precisa ser através do líder, não precisa ser através do presidente. Qualquer um dos 19 vai levar a reivindicação de vocês e colocar na mesa. Eu quero agradecer, porque essa casa sempre abriu portas para a gente, nos recebeu, às vezes que nós viemos aqui, nós estamos perdendo 2, 3 horas aulas que não vamos receber hoje, que faz falta no nosso bolso, para poder vir aqui. Então, infelizmente, não dá para a gente vir. Nós gostaríamos de vir aqui mais vezes, que nem vocês falaram, mas não dá, porque a gente perde hora-aula para isso. De maneira concreta, professores, eu acho que a gente tem imposto aqui 3 problemas. Na verdade, são 4. Um relacionado ao plano de saúde, não é assim, o seu problema pontual, nós vamos cobrar. Né? Se já está na mão da chefia de gabinete, facilita a nossa cobrança. E outros problemas que venham a ter com o funcionalismo, peço que faça o mesmo caminho, informe a chefia de gabinete, a Marisa Catalão, para que a gente possa monitorar. A questão específica do plano de saúde foge ao controle imediato. Realmente teve um problema no final do ano, era um plano de péssima qualidade, caríssimo do ponto de vista financeiro. Se nós tivéssemos mantido esse plano em outubro, Horácio, o plano o caixa iria explodir, era insustentável, era impagável. Eu sei que dói para cada um, mas foi uma decisão correta de suspender o plano e abrir um novo processo licitatório. E aí nós estamos, enquanto casa, cobrando, averiguando, para buscar um plano, inclusive é uma vontade que atenda em 360 graus, onde o servidor possa, claro, fazer uma contribuição, colocar pai, mãe, já existe essa reivindicação. Voltando para os 3 pontos, acho que aqui são colocados 3 problemas. Um é o atraso em relação aos pagamentos dos professores da rede estadual de setembro a dezembro. Aí eu me comprometo, junto com o Tito e os demais vereadores, a fazer um levantamento junto à Secretaria da Fazenda, entender o montante da dívida, compreender se há condições de que entendo montante financeiro, se há condições legais de se fazer o pagamento. Houve alguns pagamentos que não houveram empenho, foi isso, líder?
Parece que o empenho foi cancelado. É. Tanto que elas alegam 4 e fiscalmente, legalmente, nós temos 2. Você entende? Então, Entendeu? nós vamos fazer um levantamento, a gente se compromete aí até a próxima sessão, fazer um levantamento financeiro e burocrático do que há em atraso em relação ao Estado. Uma segunda pauta, o prefeito já nos comunicou que realmente, provavelmente na próxima semana ou talvez na outra, desça a lei do abono para este ano. Nós ainda não recebemos formalmente. Não sabemos como é que vai ser. Não saber. Poderíamos saber essa data? Claro. Assim que chegar aqui, assim que você receber o ofício. Assim que eu receber, a presidência receber, distribuir para os vereadores para apreciação, vai para as comissões, a gente remete a vocês. Né? Eu tenho plena certeza que haverá necessidade do diálogo e do debate. Permanecer do jeito que estava, eu já de saída eu falo que vai ser muito difícil. Pela situação que o próprio Tite colocou, a questão financeira. Se são 9 ou 10 parcelas, se é valor maior ou menor, terá de ter debate, terá de ter diálogo. Ao que salva a minha memória, foi em 2013, Vera, me ajuda, que houve esse aumento da parcela e do valor, e ainda assim, 14. E ainda assim houve mobilização dos professores, ainda assim houve aumentou a quantidade de parcelas, aumentou os valores. Se não me engano, o Auric em 12 passou de 8 para 9. E depois o Paulo Pinheiro em 14, de 9 para 10. Na verdade, eu vim bem dos professores porque o ensino médio começou, já que não era mais Fundef, o ensino médio achou que poderia também entrar e a gente tentou fazer essa discussão. E uma coisa que a gente pode tentar, presidente, é conversar com o prefeito para dar o que falta, o anseio dos professores, é quando vem. É o mês que vem, é daqui 10 dias. Dá mais ou menos uma posição para vocês saírem desse Isso, mas isso, ele já está respondido, assim, o projeto de lei, até por força de prazo, ele vem agora, né? Exato, ele é lido provavelmente na próxima sessão, vai para as comissões, claro que quando entrar na casa vai entrar em regime de urgência, óbvio, né? Para que a gente dê a celeridade junto às comissões e junto ao plenário da Câmara. Agora, o debate, e quando sair, sai retroativo. Se forem 9, 10 parcelas, ele retroage a partir de abril, a partir de março, a quantidade de parcelas que forem negociadas. Então, a questão do prazo, esse anseio de prazo, a gente se aproxima da resposta porque, por força de lei, o projeto desce agora. O conteúdo dele que fortalece um debate. Agora, um debate que não pode ser, não é o nosso caso, nem da Câmara, nem de vocês, mas de oportunismo politiqueiro, que era muito fácil. Eu defenderia, enquanto professor, 12 parcelas a R$2.000 para cada professor. Se fosse, não deixa. Mas aí é uma questão de conciliação fazendária e uma questão legal. Uma coisa que eu lhes prometo, e eu tenho certeza que posso falar em nome da Câmara, é abrir esse espaço para o diálogo, é abrir para o debate. Hoje não é praxe da gente dar a voz para o plenário, foi dado através de respeito à liderança, ex-vereador, eu acho que isso é legítimo, e é o espaço da Câmara dialogar não apenas com o sindicato, que é quem na teoria tem a representatividade legal, mas com os outros organismos organizados que se apresentem. Assim que o projeto, a nossa perspectiva é que desça para ser lido na próxima terça, vai ser distribuído e a gente, de maneira com muita tranquilidade, discuta. E aí a gente já veio com 3 respostas. Uma resposta da dívida, faça este pagamento, de verdade, eu não tenho essa resposta para dar, é isso. Se é uma dívida concreta, em 4, e só o reconhecimento de 2, do ponto de vista legal, já há um imbróglio a ser encontrado uma solução. Se for isso, né? Fazer a discussão de como serão as regras para o abono da rede municipal, que é a prioridade, e na sequência as condições, regras e critérios para o abono da rede estadual, considerando que é o Fundo 2 apenas, não é isso? Né? Fundo 1 e o médio não são contemplados, até porque aí temos mais foi municipalizado. Isso, perdão. Então, eu acho que assim, para terça-feira, a gente poderia fazer um esforço, líder, de buscar na Fazenda esses números do que é devido
e o reconhecimento legal burocrático da dívida. E aí, se houver já alguma proposta da Fazenda, a gente já traz uma perspectiva, um alento. E descendo o projeto, a gente faz uma discussão aos olhos da serenidade, do que atende à rede e do que atende às finanças. Inclusive, presidente, complementando, tentar retomar os contratos, a conversa. Não tem uma lógica para que a gente não, que essa casa aqui está aberta sempre, não tem nem que discutir. Mas existe uma lógica, para que vocês não conversem com o prefeito não conversa com vocês. Existe Para mim, assim, o que ficou a sensação é que após a panfletagem, nossa, A sensação não ficou clara. E a gente só estava explicando o que era o nosso abono, não tinha nada contra ninguém. Era uma explicação nossa, porque nós fomos atacados. Vocês estão cobrando, vocês estão querendo ganhar mais, vocês já achar, você diz a população, assim? Isso, a gente já chegou a ouvir da população, né? Você fala, nossa, estão querendo ganhar mais? Isso aí não faz parte do salário. A gente falou, opa, nosso salário está defasado, a gente conta como bônus, sim. Era só um esclarecimento à população. Não era nada contra ninguém. E o que aconteceu? Após isso, vamos a gente não conseguiu agora, mais. Vamos tentar criar um... Sim. A Alex tinha pedido a palavra? Pio, né? Se me der liberdade de falar assim, Claro. de me dirigir a você dessa forma. Nós não queremos nenhum tipo de privilégio. Eu estou muito incomodada porque pela segunda vez nós somos chamados aqui atrás para estar conversando de uma forma, digamos assim, informal, né? Os colegas estão trabalhando até tarde, assim como nós também. Em outubro do ano passado foi falado para nós que nós estávamos fazendo história, porque nunca tinha parado uma plenária para conversar com a gente. E daquela reunião pouco se teve de concreto, né? E não estou me falando que vai acontecer isso, mas nós temos, uma vez que nós fundamos uma associação, a gente tem um compromisso com as pessoas lá fora. Então, assim, por gentileza, nós gostaríamos de pedir uma pauta na plenária de vocês, né? Então, para que não acontecesse novamente essa conversa de bastidores. Para que a gente pudesse conversar da forma que nós estamos conversando, mas lá fora, não existe, né? Não existe. Então, assim, eu gostaria muito que a gente conversasse da mesma forma que estamos conversando, mas lá fora, né? Seguindo todos os critérios de vocês, para que a gente pudesse falar e pudesse registrar as nossas angústias aí, as coisas que nós estamos pedindo, porque isso é só a ponta, tem outras coisas também. Então, assim, referente, nós temos a questão do abono. Nós havíamos pedido para o prefeito uma nota de esclarecimento para saber, para acabar com todos os fantasmas, da onde vem essa verba do abono. Bom, para colocar uma pedra em cima desse assunto. Nós falamos sobre né? isso. Ora vem de um lado, ora vem da Fundeb, ora vem do município, mas também não é esclarecido. A gente havia pedido para que fizesse uma nota de esclarecimento para a população, para os servidores. E também referente ao nosso dissídio, né? É uma outra ponta aí que está aparecendo. Como vai ficar a questão do dissídio? Vai ter, não vai ter? Se possível, também uma votação aberta na próxima semana, né? Para que os vereadores se manifestassem, né? Se colocassem para quem é a favor, quem não é a favor. Você, velho. Tudo bem? E o plano emergencial, né? A gente tinha pedido. Ela já tinha pedido, né? Sim, meu nome é Graziele, eu sou da Secretaria de Comunicação da Associação. E uma coisa que eu gostaria de esclarecer em relação ao sindicato, né, que o Tite fez questão de dizer, a negociação nós estamos conversando de forma civilizada, né, agradável, né, agradecemos inclusive. O respeito que nós pedimos é essa capacidade, né, dos gestores do município de nos ouvirem. Porque ninguém melhor do que os educadores dessa cidade para dizer o que funciona e o que não funciona. Ninguém melhor do que a gente para dizer, antes que aconteça alguma coisa de ruim, que vai causar tanto prejuízo para as pessoas, quanto até mesmo para os alunos,
para as crianças, somos nós. Então, assim, nós temos demandas, nós temos necessidades, nós trabalhamos, né, por exemplo, a questão do convênio, né, nós não podemos trabalhar doentes. O que tem acontecido nas escolas, não sei se vocês sabem, mas as pessoas estão indo lá para Prudente de Moraes, né? Normal. E elas estão ficando muitas horas. E lá na escola, o circo está pegando fogo, né? São demandas que quem está dentro da escola sabe. Então nós precisamos ser ouvidos. Esse respeito que nós pedimos é de isso que o senhor falou. Estejam abertos para nos ouvirem, porque nós não estamos contra vocês. Pelo contrário, nós, enquanto educadores cidadãos, nós entendemos que só caminharemos juntos. E nós queremos que vocês entendam dessa forma também. Vamos caminhar juntos, não queremos atacar ninguém. Como você falou, o que passou, ok, passou, não vamos, né, não vai mudar, né? Mas a partir de agora, o que temos de concreto? Podemos realmente contar com cada um de vocês? Seremos ouvidos? Com a certeza vocês podem ter. Não serão atacados, não faremos campanha contra, não diremos que vocês não estão do lado dos munícipes. Pelo contrário, nós estamos do lado dos munícipes principalmente porque nós os educamos. Então, eu gostaria muito de sentir essa sinceridade na parte de vocês, de nos reconhecer como parceiros de vocês. Nós estamos aqui querendo realmente propor uma parceria. A Aspesc surgiu para isso. Nós não temos nenhuma pretensão político-partidária, por isso não gostamos que leve para esse tema, para esse lado. Por favor, não façam isso, porque nós somos muito sinceros no que fazemos. Vocês estão diante de educadores sinceros, posso garantir para vocês. Então nos valorizem na nossa sinceridade, para nós podermos valorizá-los também na sinceridade de vocês. Certo? Então, agradeço a palavra de vocês e que, assim, eu quero contar, a Arlete está anotando tudo, que é realmente um compromisso. Nós teremos um diálogo aberto nessa casa com o prefeito, que não seja com o prefeito, com a secretária de Educação, não interpretem cartas abertas como ataques. A população ela tem que ser informada de como está, para que ela possa também opinar, né? Para que ela possa dizer, olha, realmente, ou até mesmo para dizer, não, vocês estão errados. É um risco que corremos. Entregamos a carta e, de repente, o munícipe dizer, não, eu discordo. Como às vezes acontece nas redes sociais, eles se colocam e acham que são questões que não competem, não cabem, não merecemos. Mas esse debate tem que estar aberto. É um debate mesmo saudável, não é crítica, não é discussão. É isso que eu peço, né? E eu espero que a gente saia daqui com isso concretizado. Temos essa abertura da parte de vocês? Colocar duas questões aqui para os vereadores. Primeiro, questões concretas. Né? Primeiro, a questão do plano de saúde. As entidades, as pescas, está vindo trazer aqui a proposta de fazer uma contratação emergencial. Né? Por quê? Porque a forma como foi encaminhado a questão do plano de saúde, ela foi acertada até o rompimento com o plano anterior. Mas se jogou a perspectiva de fazer uma licitação. Nós sabemos que a licitação é um processo demorado. Então o que acontece? O caso do marido da Arlete, o corte do plano de saúde pegou o tratamento entre dois procedimentos e interrompeu o procedimento. O caso não é isolado, com certeza não é isolado. Oferecer o SUS como alternativa é oferecer alguma coisa que todo cidadão já tem. Já tem. Então não é uma proposta. Então a administração ela tem que, até fazer a licitação, resolver o problema da assistência médica. E aí entra a proposta da contratação de um plano de saúde. O rompimento com o plano de saúde se deu há meses atrás. Nós não temos ainda o cronograma dessa licitação. Então, nós estamos aqui apresentando como reivindicação, é a primeira reivindicação, a contratação emergencial. Para quê? Para que os servidores municipais tenham um plano de saúde. Eles tinham antigamente, vocês se lembram, eles tinham o IPASMA, né? O plano de saúde entrou no lugar do IPASMA, né?
Então agora ficou esse prejuízo. Você está falando emergencial do plano de saúde enquanto Isso. não faz a licitação? Enquanto não faz a Isso não é licitação. preciso, por lei não pode. Não, é por lei. Não. Enquanto não. O Tribunal de Contas aponta, enquanto você está tendo uma licitação corrente, você não pode fazer emergencial. Não, aí é controvertido, viu? É controvertido, eu sou advogado, Não tô eu tenho formação jurídica, entendeu? Mas é Há uma situação de calamidade pública deixar os servidores sem uma assistência médica. Está com o SUS assim como qualquer cidadão. Mas não tem assistência médica, por exemplo, do procedimento desse paciente que foi aqui citado, não tem. Então, há uma situação. Essa é uma primeira situação. Resolver imediatamente o problema do plano de saúde, porque o que foi oferecido não atende. Segundo, a proposta de abono, e vou repetir, a proposta de abono que está no site da prefeitura, que está no site do sindicato, ela reduz o abono de todos os educadores e com uma única exceção, os cargos de confiança, eles têm a manutenção do que eles ganhavam e ainda o repasse da inflação. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Então, o prefeito o que acontece? Está se trabalhando com critérios diferentes. Está se trabalhando com critérios diferentes. Então, qual que é a proposta que o Tite leu hoje na sessão? A proposta da comissão. Que o abono seja mantido. Peço só um minutinho de atenção. Já estou terminando. Que sejam mantidos os valores do abono 2016 com o repasse da inflação, assim como está colocado para os cargos de confiança. Os cargos de confiança. Por quê? Porque o abono hoje ele é remuneração. O servidor depende disso para sobreviver. Então, essa é uma reivindicação. Agora eu arremato aqui com uma reflexão, que é o seguinte: nós estamos vivendo uma crise, mas quando nós estamos vivendo uma crise, nós temos que sinalizar quais são as prioridades, né? Então, a questão da educação é uma prioridade, todos os partidos defendem, e todos os administradores defendem que a educação é uma prioridade. Está na hora de se concretizar, então, na questão concreta, porque priorizar a educação é contemplar também os profissionais da educação, né? Então, esses dois aspectos que eu destacaria aqui, né? Precisamos ter, primeiro, um cronograma para essa licitação do plano de saúde para saber quando vai ser resolvido. E segundo, tem que ter um plano emergencial para atender os servidores de maneira geral, aí não são só os educadores. Você né? não o nome dele? Queria colocar essas ponderações aí. Eu te garanto que os valores não serão diminuídos. Pelo menos a conversa que nós tivemos hoje, os valores permanecem os mesmos. Você é da prefeitura? Tá. Nós Facebook. A gente não encontra. Facebook da prefeitura? A gente não encontra nenhuma informação referente a isso no site da prefeitura. Então, uma das colegas que está presente lá fora disse que está no Facebook de vocês. Não, foi bem veiculado. Vocês viram? Desculpa perguntar. Sim, vocês viram? Sim, nós temos print de tela. Então, você viu? Vamos. Eu vi. Porque na conversa que nós tivemos hoje, assim, foi assim uma conversa passada. Gente, desculpa te cortar. Inclusive, na verdade, do site da prefeitura só nos trouxe a informação de que os diretores vão receber um reajuste. Porque, na verdade, os valores reduzidos, quem passou foi a Joelma do Sincero. Ela passou via WhatsApp para todos. Então nós recebemos a duas. Está no site também. Está no site da prefeitura. Está no Facebook, a página oficial da prefeitura. Facebook. Os valores permanecem os mesmos, só aumenta um pouquinho do tempo. Deixa eu falar Os estaduais não entram, não aparece. Pode divulgar então essa posição. Eu penso assim, ó, só pra gente. Então a gente aguarda a mensagem chegar. Eu não posso. Que vai abrir um debate quando chegar, é isso? Vamos por partes, assim, ó. Deixa eu tentar
retomar todas as falas. Arlete, não é isso não? Isso. Essa casa é a Casa de Leis, é a casa com 19 representantes. Do ponto de vista do espaço, este é o espaço que nós temos. Quando o projeto de lei vir à tona, os vereadores vão ler, vão discutir, vão debater. É papel cada um de vocês cobrar, orientar, pontuar, ajudar um vereador que tenha mais ou menos afinidade de se pontuar, mas a abertura do debate para a manifestação do público, isso não irá acontecer. Não irá acontecer, primeiro porque não é regimental, posso suspender durante, a gente entra num acordo político, né, não tem nenhum problema, a gente vai do diálogo, mas abrir, isso abriria um precedente, os colegas já foram vereadores, sabem que aí eu tenho que ponderar. Então, a casa está aberta, e aí concordo com o líder, não é o presidente, não é o líder, não é o Jander, não é a Sueli, não é o Marcelo, são todos, né? Nós já havíamos discutido essa situação antes da sessão inicial, a gente já tinha visto a manifestação e nós já tínhamos entrado num consenso com os 19 de abrir a agenda para recebê-los. Então isso não será um ato pontual e sim um ato contínuo da casa estar recebendo. Assim como eu acho importante a Secretaria de Educação também ter essa agenda, às vezes não cabe ao prefeito em si estar atuando, recebendo, respondendo a todas as pautas, mas ao meu entender cabe à Secretaria de Educação abrir esse diálogo de maneira permanente, né, tanto com a rede municipal, que ela representa mais de uma maneira de trabalho em sinergia com a rede estadual, para que entenda. Eu me lembro, Tite, que no governo passado, e aí o Jânio foi secretário, nós como os vereadores, o Parra, Marcelo, nós trabalhamos muito no plano municipal da educação, né, no plano municipal do magistério. Foi um plano exaustivo trabalhado na rede municipal, para que a gente até incluísse essa história dos abonos, incorporasse no salário, deixasse de existir esses puxadinhos, para que nós tivéssemos de fato aí um plano de magistério da rede municipal concluído, né? Esse plano, ele andou até um determinado momento, a atual secretária fazia parte desse debate. Eu acho que esse é um tema para a gente no momento oportuno recuperar, conversar e entender, porque eu acho que isso aí é o grande gesto que a cidade vai dar de fato para a educação. Claro que resolver o momento, né, é o paliativo, mas ter de fato uma solução a longo prazo. Em relação ao plano, Neto, uma contratação emergencial, para não ser leviano, eu acho que cabe a gente fazer uma consulta ao jurídico, eu fiz uma consulta na Câmara, fui orientado pelo meu departamento jurídico a não fazer um emergencial. Né? Em relação à Câmara, eu tenho 300 vidas aqui, são 150 servidores, mais 150 dependentes, então de 300 vidas. Fui orientado pelo Tribunal de Contas e pelo jurídico da casa a não fazer nenhum contrato emergencial. O que eu estou fazendo é seguindo o planejamento do Executivo, mas paralelo estou construindo um cronograma nosso, que se lá tiver algum problema, algum entrave, alguma representação, a Câmara tem aí um plano. Estou me referindo ao servidor. Então, em relação ao servidor, em relação ao plano, a uma contratação emergencial, para o Legislativo foi indicado que não seria permitida essa contratação. Eu acho que em relação ao Executivo, Tite, cabe a gente fazer uma consulta à Procuradoria, ao jurídico, para que a gente, senão eu fico no eu acho, pode, não pode, eu não tenho base jurídica para te responder, de verdade. Em relação às questões pontuais do abono, volto ao que nós discutimos, assim, é fazer um levantamento do que há pendente no financeiro, também para não ser leviano, pedir para que a Fazenda nos pontue o que deve, quanto deve, como deve, se há ou não perspectiva e legalidade de que faça o pagamento, se sim, apresenta a data, se não, vamos buscar alguma alternativa, se for possível. E agora, a questão do que está postado no Facebook, de verdade, eu não li e eu não sei nem qual é a veracidade do que está lá. Assim, eu prefiro, na condição de presidente da Câmara, receber o projeto de lei, né, que é o compromisso do Executivo de nos enviar por esse período. Eu creio que talvez até deve chegar para a próxima sessão para ser lido e já em nossas mãos, não tem nenhum, ele se torna público, a gente distribui para que haja o debate, para que haja a luz da responsabilidade financeira.
e compromisso com a educação, assumir aí o melhor caminho. Eu penso, professores, que do ponto de vista da vontade política, ninguém se discute a importância. Adorei a sua fala, Vera, né? De não tem barreiras. Professor é professor, então a vontade é atender a todos. Agora, São só os professores. não, são todos os sim, professores. forma de... Colocamos todos, né? Perdão. Me permita. Claro. Queria só fazer um comentário. Por princípio, sou a favor de pressão. Eu acho que pressão é bom para a democracia, é bom para o legislativo. Você é sindicalista. Minha origem é essa. Eu vim do sindicalismo. E acho que quem tem obrigação de responder, tem que responder. Se é simpático ou não é simpático, faz parte. Entendeu? O que não pode é ser demagógico. Já acabou o tempo da demagogia barata, proselitismo político. Não vivemos mais essa época, não cabe mais. Então eu acho que os professores, tanto municipais como estaduais, têm todo o direito de pressionar, de pedir resposta para a secretária da Educação, como o prefeito, e também aqui na casa. Nem sempre nós vamos saber responder de pronto, nem sempre nós estamos tão bem informados. Mas quem é do governo e tem o que responder a favor do governo, tem obrigação de responder e tentar defender. E quem for contra, tem todo o direito de criticar, porque é assim que faz. Essa casa é casa de opiniões, de debates. Então, eu acho isso importante. Eu também acho que o emergencial é complicado, mas não tenho certeza. E a culpa, é difícil falar de culpa, mas o contrato, a contratação foi horrorosa no final do ano e vocês estão pagando esse preço. E não dá para culpar A ou B, tem mais que fazer uma licitação mais rápida possível. Questão de grana, nós estamos vendo uma baita de uma crise, isso não é brincadeira, não é questão de acreditar ou não no RIC, acreditar ou não na situação. A receita prevista não vai ser realizada, a despesa prevista não pode ser realizada, então não pode ser gastar 1 bilhão e 50 milhões, porque não vai arrecadar 1 bilhão e 50 milhões, vai arrecadar 800, talvez menos. Sim, arrecadar. O Auríquio, até agora, praticamente resolveu a questão dos remédios, está preparando outras soluções e cortando. 3 mil pessoas já foram demitidas. Mas se não porque senão o ano vai acabar em setembro. Se não cortar a despesa, em setembro acaba o ano. Não há dinheiro para ninguém, taxa nem zero para os e comissionados. cargos até dezembro. Mas também não tem, está contingenciado os cargos. Não, está tudo cortado. Então, Tudo cortado. mas os comissionados vão receber mais, ou não? Você acabou de falar. Os cargos estão contingenciados. Não, ela está questionando os diretores. Sim. Se não tem dinheiro, então não tem dinheiro para ninguém. O que ela está colocando, que eu até acho Se há justo, é o seguinte. Só para concluir, eu acho que vocês têm que voltar aqui, podem voltar aqui, a hora que desejarem, serão recebidos pelos vereadores, com certeza serão recebidas, e nós vamos encaminhar, levar as posições e trazer as respostas que nós conseguimos, tá certo? E a secretária de Educação tem obrigação de botar a cara também e receber vocês. Ela não é secretária de Educação só para ter salário de secretária. Ela é secretária de Educação para responder os pedidos que fazem parte da função dela, e não são poucos. Como a Vera falou muito bem, São Caetano sempre foi tido como modelo, né, padrão de qualidade de educação, mas tem problema, sempre teve e vai continuar tendo. E nós estamos aqui para ajudar a resolver. Sem lado A, lado B, esse ano não tem eleição, graças a Deus, dá para conversar isso sem partidarismo, eleição só em outubro, ano que vem, não dá para misturar. E assim, eu respeito a associação, como o sindicato tem por lei a responsabilidade de negociar, vocês também têm o direito de se organizarem e pleitearem. Mesmo se fosse individual, a reivindicação também teria o mesmo direito. Ô Tito, eu acho que não entendi o que ela quer falar. Já que não é esse sacrifício, que seja igual para todos, né? Seja justo. Não é justo o que ela está dizendo? Se vier o aumento dos diretores, a gente deve vir acompanhado de uma justificativa que a gente também tem que dar margem para... Eu não posso, assim, só para a gente encaminhar. Eu só quero dizer, desculpa, Pio, claro. Que eu respeito, mesmo porque as PESCs, as diretoras estão fazem parte da associação. Então eu não estou falando contra elas de forma alguma. Claro. Eu estou falando só que ao nosso ver não tem sentido. Se o governo falar que não tem dinheiro, alguém ser privilegiado nesse sentido, entendeu? Então por quê?
porque elas são mais que um servente? Elas são mais do que uma merendeira? Eu não entendo. Nós estamos lá com dinheiro ou sem dinheiro, nós estamos lá com respeito aos nossos alunos, a todo mundo que trabalha com amor, né, recebendo todo mundo, né, de forma bem respeitosa e fazendo o que a gente faz de melhor, que é acolher todos esses alunos, fazê-los aprender, dar merenda, limpar a escola, fazer o que é necessário, né? Então, a gente só queria colocar esses pontos. Isso que ela está falando bate muito de frente com o que você havia dito, que você, e parece que o outro vereador, posso chamar de você, claro, né? E que vocês estão elaborando ou pararam em algum momento da legislatura de vocês do plano de valorização do magistério. Isso. Concordo plenamente, não há o que se discutir, nem um ponto. Mas, tanto, porém, desculpa, uma escola não se faz só de professor. Mas a gente compreende com isso. Isso também está inserido nesse projeto? Nós entendemos e aceitamos. Assim, a educação se faz do porteiro que recebe a criança com um sorriso e um bom dia, a servente, minha mãe é inspetora, né? Então, assim, há um conjunto de profissionais. Há de se discutir a questão da educação na cidade, né? Houve um embrião na gestão passada em discutir o plano municipal do magistério. Isso não significa que pare nessa discussão, né? A gente participou de uma reivindicação legítima das APIs, de uma redução de carga, né? Nós participamos de uma reivindicação e somamos na gestão passada, desculpa, Titi. Impedimos o fechamento do CTNEM. Impedimos o fechamento do CTNEM, somamos as lactaristas, trabalhamos para uma adequação de carga horária das merendeiras, uma parte foi atendida, outras não. Então, eu estou dando esses exemplos porque foram pautas que nós assumimos a gestão passada, e aí concordo com o pai, independente de lado A, o prefeito passa, eu passo, os vereadores passam, a educação. Mas, esclarecer, o plano de carreira do magistério não veio para o legislativo, ainda está no executivo. Sim, mas quem pode responder isso é que o Pio fala uma coisa certa, aí onde é importante a conversa com a secretária da Educação. Ela era diretora da Educação no governo passado, estava trabalhando em cima desse plano. Eu acho que vocês têm uma conversa com ela e perguntar como está o plano? Porque até então o plano estava pronto, faltava ser enviado ao legislativo. E eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. O plano já existe? Já existe, mas ele pode ser eu não tenho dúvidas. E até pra gente ver se ele é bom também. Até pra gente. Bom pra quem? E bom pra quem? Até pra gente ir finalizando, assim, ó, o maior legado que o prefeito Auri pode deixar para a cidade nos próximos 4 anos é implantar um plano para a educação na cidade. Né? Em todas as esferas. E essa luta da Câmara, da Secretaria, do conjunto como um todo. Só antes de terminar, eu queria perguntar, aproveitar a oportunidade, perguntar se existe alguma informação aqui para os vereadores a respeito da licitação do plano de saúde. Está sendo elaborado. Se tem uma previsão, tem. Se vai soltar edital, se não vai. O governo fez ao longo desse mês de abril, e eu falo por ter respondido pela Câmara, um censo de todo o funcionalismo público de São Caetano do Sul com os seus dependentes. O plano foi cancelado, nós tínhamos 14 mil vidas. Não se sabe se era pouco, se era muito. Isso foi finalizado agora, isso já compôs o objeto da licitação, isso está em andamento. A previsão é que agora, até metade de maio, o objeto esteja pronto para que vá para o edital para a rua. Então, está no cronograma. Nós o cancelamos de maneira concreta em março, se eu não me engano, foi março. Né? Então a gente tem de maneira concreta um mês sem plano. Nós o cancelamos no início do mês, na primeira quinzena do mês de março, completamos agora a primeira quinzena do mês de abril. Pio, você pode dar uma parte nessa plano? Meu anjo. Eu queria que, eu escuto muito lá no Alcina, por aí nas outras escolas, que eu acho que a gente poderia corrigir, né, uma injustiça que veio desde o primeiro plano, e a administração passada também manteve isso, né, que é a falta, como você falou, que existe essa possibilidade de você botar pai e mãe, né?
muitos funcionários têm o pai ou a mãe é dependente, né? E todos os planos que vieram do passado, esses que foram encerrados, não permitia isso. Então eu acho que poderia se ver essa possibilidade. Mas eu, assim, nós... Porque só para terminar, como é que funciona no Estado? Você sabe, né, velho? Quando você entra no Estado, você tem a opção, aí que poderia, a questão inteligente, de indicar o pai ou a mãe. Claro que isso vai ter um custo a mais para o funcionário. Então, por exemplo, o servidor, ele é convidado. Você quer colocar seu pai ou sua mãe na carteira? Sim, e agregar. Só que você vai ter um custo. Só para pontuar. Aí é opcional. Para concluir, assim, ó, isso foi colocado na nossa carta de intenções. Tudo volta ao famoso Tribunal de Contas. Se você coloca isso no edital, você exige que o plano tenha que pôr pai e mãe, você está direcionando. Porque não é uma prática de mercado, a maioria dos planos de saúde não aceitam isso por uma questão econômica. Se a gente coloca como exigência, eu estou direcionando para 1 ou 2 planos que atende e aí dá apontamento do tribunal. Então isso precisa construir um caminho. Atuarial. Mas, então, Neto, para responder a sua pergunta, foi feito um censo do funcionalismo, dos aposentados, todas as secretarias, todos os organismos comunicaram à Secretaria de Administração, dizendo quantos funcionários têm ativos e inativos e um interesse para o plano. Por isso, você decorda o número aqui, Tite, porque a gente teria que fazer essa resposta. Então, eu creio que, numa visão pessimista, em maio, o edital está na rua, muito bem informado, para que não haja apontamentos, para que a gente possa concluir. Essa é a nossa previsibilidade. Lembrando que faz um mês, né, foi no início do mês de março, que o plano foi cancelado, foi extinto. E era um plano tão frágil, que não houve apontamento, não houve questionamento, a empresa nem conseguiu reverter e derrubar o que nós já tínhamos um questionamento. Porque nós temos aqui um hospital relativamente bom, que é o Beneficência Portuguesa. Tem um contrato de prestação de serviço e pagar por paciente. Isso não é uma coisa cara, porque são casos que nem o caso do marido dela, um outro paciente que a prefeitura encaminha com guia, como qualquer convênio, né, para o paciente é atendido na rede, e se ele tiver um problema mais emergencial que a cidade não consiga atender, que se pague ao servidor. Posso dar uma sugestão? Isso não é caro. Infelizmente eu preciso ir embora. Eu tenho um compromisso com minhas filhas, eu preciso ir embora. Eu queria dar licença para vocês. Deixar aqui a seguinte sugestão. O presidente, através da Câmara, criasse uma comissão permanente, pelo menos agora nesse período, até a gente definir os reajustes salariais, até a gente ter um resultado da licitação de saúde, que a gente fizesse uma comissão aqui de alguns vereadores, 3, 4, 5 vereadores, e fizesse uma comissão temporária ou permanente da educação, né? Para a gente poder ver essas questões e ter essa discussão, esse debate permanentemente aqui na casa. Não assim, então eu aprovo o abono, tchau, não quero mais papo com a velha. Agora passou, agora vai ter o reajuste, eu quero conversar de novo, sabe? Então, como ela requer também a participação de outros funcionários fora da educação, acho que a gente podia ampliar e chamar o sindicato, né? Porque, por exemplo, chamar todo mundo. O plano de saúde, ele é... Acho que esses 5 vereadores, eles deveriam ser interlocutores. Mas eu só para iniciar, senhores, assim, eu faço questão da gente dividir a questão em 2 pautas. O plano foge à nossa gestão, depende a outros fatores legais, jurídicos, burocráticos. É uma sugestão que a gente não tem uma resposta para dar de imediato. 4 meses para mais. Para mais, assim, eu tô com 300 funcionários aqui, tenho dificuldade de acomodar o plano, imagina 14 mil. Eu acho que o plano é um problema. Obrigado, viu, líder? Pela ajuda. Desculpa, eu entendo. A questão do plano é um problema. A administração reconhece o problema, né? E aí, eu não estou fazendo defesa de governo ou não governo, mas respondo do ponto de vista administrativo. A previsão é colocar o quanto antes o edital na rua. Você sabe o tamanho de uma licitação, quanto isso. O contrato que foi cancelado eram quase 3 milhões mês, né, de plano de saúde, né? Nós pagávamos, era 1.800.000, o novo contrato está 3 milhões mês. E ainda há um problema jurídico
Então, Essa é uma preocupação que nós estamos atentos. Abro a casa, acho que a sugestão do líder é excelente, depois a gente se organiza e monta a comissão, mas problemas pontuais, aí a gente vai tentando interceder, fazer pressão política, como o caso do marido dela e outros casos, para que a gente interaja. Eu sei o quanto um inspetor, a ausência de um inspetor de alunos num corredor, o prejuízo que dá para a educação, né? Um porteiro, uma merendeira, acho que aqui ninguém vai fazer jus de valor da importância. De maneira concreta, eu me responsabilizo, junto com a liderança, e eu falo pelos demais vereadores, de levantar primeiro na Secretaria da Fazenda qual é o estado do abono em atraso aos servidores da rede estadual. São 4 parcelas, são 2 parcelas, né? Quais são os procedimentos que possam ser feitos para que haja o pagamento tão logo possível. Acho que essa, como o Parra disse, a gente não tem a resposta, mas é nossa obrigação buscar a resposta. Em relação ao novo projeto de lei, eu não posso me pautar por especulação. Eu só posso me pautar a partir do momento que o projeto de lei chegar a esta casa, que há a previsibilidade para que chegue e seja lido já na próxima semana. E aí eu me comprometo, enquanto presidente, de dar a publicidade devida para o projeto de lei, junto à associação, junto à POS, junto ao sindicato, para que a gente faça um debate sem demagogia, sem ufanismo, de tentar conciliar aquilo que é ou não é possível. De verdade, eu acho que assim, essa casa, os 19 vereadores fazem aqui, estão exercendo um direito à democracia, um direito ao diálogo, de terminar a sessão, a maioria dos vereadores estão presentes, debatendo, dialogando, buscando um consenso comum. Faremos uma pressão, né, com responsabilidade à Fazenda para que busque alternativas para atender a educação. Faremos uma pressão para que a Secretaria de Educação também abra, fortaleça o diálogo com a categoria. Nós faremos uma pressão para que a presidência e cada vereador se autorresponsabilize por esse tema, por essa temática. E eu acho que é dessa maneira que a gente vai fortalecendo. Acho que só para interromper o parênteses, você esqueci seu nome. Arlete. A Arlete falou aqui da origem do abono. Na outra gestão, que eu estava aqui de vereador também, esse assunto também foi colocado. Dinheiro vem da onde? Como é que vem? É carimbado, não é carimbado? Existem umas 10 teorias, no mínimo, a respeito desse dinheiro. Parece a história do Saci Pererê. Vamos entender também. Parece lenda. O que eu sei é que não existe o abono, que esse dinheiro vem para abono. Não. Esse dinheiro vem para os professores e pode ser usado no aperfeiçoamento, treinamento, pós-graduação. É de livre opção dos gestores, claro que para uso da melhoria da educação. Não sei quem no passado, eu sei, Tortorella. Tortorella no passado criou o 13º. Isso começou a história com o 13º. E depois virou X parcelas. E depois virou 8, depois virou 9, depois virou 10. E é muito mais uma agonia para atingir o percentual do que um compromisso. E cada um, você como professor e eu como vereador, eu tenho o mesmo desejo. Acabar com o mito. Falar, o que é isso? Se Findeb vem da onde? É importante até para questionar, porque nós temos 4 documentos que foram protocolados na administração e na fazenda, porque juridicamente nós entramos com um documento justamente para reivindicar o que estava atrasado. E aí o que acontece? Cai na fazenda, a fazenda fala assim, olha, isso a gente não pode responder porque o bônus que é para os professores municipais, para nós, Prolabore, não é composto com essa verba, então a gente não responde. Ok, então fizemos um documento jurídico muito bem feito, muito bem respaldado e perguntamos, por gentileza, nos respondam como o Prolabore ou bônus é composto, quais as verbas que compõem. É verba orçamentária? Envio. Acho que a Vera, até hoje ninguém responde sabe melhor do que pra nós. gente. Acho que a Vera sabe melhor do que todos nós aqui. Essa história do Findeb, que é um mito. A resposta deve ser de uma linha. Só para esclarecer, cada um fala o que quer. Só para esclarecer, se você puxar no portal da transparência, vai estar lá o pagamento da folha. Educação fundamental. Eu não sei, parece 12 milhões, é isso? Você não está com a folha, é 12 milhões. Médio. 9 milhões. 9 milhões. Fundeb, 5 milhões. 4 milhões. Quase 5 milhões em janeiro. Aí vai
Quer dizer, Ô, Jânio, não sei como é que só um não sei esclarecimento. se é bom, mas A tem lá. lei, essa questão não tem dúvida. A lei que estabelece o abono e o bônus. No mês de outubro, o secretário da Fazenda fala assim, olha, não vai alcançar os 25% obrigatórios da educação. Aí o prefeito entra em pânico e fala, mais uma parcela do abono. Fizeram isso várias vezes. É uma bagunça. É uma confusão, não é verdade isso? Eu quero agradecer. Os professores que estão lá fora, quem poderia dar um parecer para os professores? Como que a gente dá essa devolutiva dessa nossa reunião de Poderia dar uma uma hora e meia? Professores não, nós Só estamos funcionários. Desculpa. Eu não tem problema, faço meu papel, faço a fala, assumo os compromissos. Quero agradecer a confiança, primeiro dos vereadores que entenderam, abriram a casa, né, os receberam, vocês, profissionais da educação, que estão confiando nessa Câmara ao diálogo. Não é prática de São Caetano, né, e aí não é Câmara A, Câmara B, Prefeito A, Prefeito B, não é prática. É isso, né? Você vê um panfleto, treme. E às vezes não leu, não entendeu, não compreendeu. E não é um prefeito. Não é secretário, às vezes é o próprio funcionário, é o próprio. É a cultura da cidade que não foi pautada numa cultura do diálogo, que é o que nós estamos estabelecendo. Vou lá, a gente assume esses compromissos de trazer essas respostas do que há em atraso e o projeto de lei que descer na Câmara dá publicidade devida e abrir para o debate. E eu acho que é importante que você falou, viu? A secretária tem que vir conversar. No governo passado isso aconteceu, que a secretária não conversava, e parece que nesse governo também. Então isso não pode. Eu gostaria só de fechar quarta, dizendo que as pesquisas veio para somar só. Espero que consiga fazer essas conversas. Tá bom.